Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia aqui, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, terça-feira, segunda semana do tempo comum, segunda semana do Saltério também. O evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nesse dia de hoje, terça-feira, nós vamos seguindo a nossa vida e sempre procurando entender. Nós somos batizados, mas quem é esse Jesus de Nazaré? Nós estamos aí no Evangelho de Marcos e Marcos vai apresentando agora uma série de fatos que vai criando um conflito e uma tensão entre Jesus e os fariseus. Vamos lembrar de ontem que eles perguntaram a Jesus, juntamente com o grupo do João Batista, sobre a questão de jejum, e Jesus diz: olha, para de querer remendar as coisas, o momento agora é outro. O momento agora é de encontro com o noivo, de encontro com a nova humanidade, de encontro com realidade festiva, o encontro de união. E o jejum é momento de penitência, de arrependimento e renúncia. Então não mistura as coisas não. Nós estamos falando do encontro com Deus e vocês estão falando de práticas de rituais religiosos. A questão hoje já é outra. A questão hoje já é Jesus, diante de uma caminhada. Há uma situação delicada porque há fome. Então Jesus passeando com seus discípulos entre um campo de espigais. Os discípulos diante da fome começam a pegar as espigas. E ele é questionado: hoje é sábado, não se pode colher alimento, E não se pode fazer isso. E Jesus faz memória de Davi, que entrou no templo e comeu, a comida ofertada, que só era destinada aos sacerdotes, e Davi fez isso. Os fariseus não poderiam questionar Davi, porque Davi é considerado grande rei, E é dia de sábado, então nós estamos falando entre a prática religiosa. O que acontece muito nesse período agora, na vida de Jesus, é o confronto entre ele e as práticas religiosas da época. O jejum é importante? É, mas não nesse momento. O seu sábado é importante? É, mas não diante da fome. Meus discípulos estão com fome, aqui tem espiga. Nem se considera que o fato que eles estão roubando, Eles pegaram espiga pelo caminho que não pertence a eles, isso é roubo, Mas a questão não é o roubo aqui das espigas para matar a fome. Nós tínhamos antigamente o famoso ladrão de galinha, O ladrão de galinha matava a pessoa para saciar a fome sua e de seus filhos. Hoje não, as pessoas querem roubar o status do outro, Eu quero roubar o seu celular porque o seu celular me dá status. Eu quero roubar o seu tênis porque seu tênis vale tanto e dá status. Eu quero roubar o seu carro, porque seu carro vai me dar um dinheiro que vai me dar status. A gente não rouba mais por causa da fome, a gente rouba agora por causa do status. Eu quero ter o seu telefone, eu quero ter o seu carro, quero ter o seu tênis, quero ter aquilo. Eu quero ter o seu dinheiro para mim ter status. Então o contexto de roubo mudou. A gente rouba um banco, por exemplo, porque eu quero ter status de milionário, Sem trabalhar e sem me esforçar. Apenas agindo e roubando o banco, porque eu quero ter o status. Então, nesse contexto diferente, nem fala que os discípulos estão roubando espigas, Mas o problema não é o roubo das espigas, nem a fome deles. O problema é a prática que não se podia fazer no sábado.
E aí Jesus faz memória lá de Davi, e Davi fez isso, entrou com seus discípulos, estava com fome, comeu os pães ofertados, não foi punido por causa disso, não deixou de ser Davi por causa disso, a fome prevalece. E depois a grande resposta de Jesus: não é o homem que foi feito para o sábado, é o homem que é senhor do sábado. O sábado foi feito para servi-lo, não o homem foi feito para servir o sábado. Isso significa para nós um questionamento que serve muito sobre se nós servimos a Deus, se nós servimos ao Evangelho, se nós temos uma prática religiosa realmente preocupada com a vida humana, com o contexto atual, ou se nós somos cumpridores de rituais. Eu tenho para mim que a igreja ela é muito cumpridora de rituais. Há uma banalização dos sacramentos. Isso é muito ruim, eu acho. Alguém que quer batizar sem fazer o processo natural de preparação para um curso, alguém que chega um dia antes de ser madrinha e quer um curso, uma autorização, sem preparar para ser padrinho ou madrinha, alguém que mente que fez um curso e perdeu o comprovante para poder batizar, ou ser padrinho, madrinha, ou batizar o seu filho, alguém que chega com a criança já com 10 anos e quer batizar de um dia para o outro, tudo isso é banalização do sacramento. É banalização do sacramento. E você sempre se pergunta como é que um padrinho que é desonesto, que mente, que tenta burlar, que pede um jeitinho para realizar um sacramento, pode dar testemunho de honestidade para o seu afilhado. Como é que um pai que não respeita o processo de formação para se preparar para um batizado será e poderá dar exemplo para o seu filho? Como é que alguém que não se prepara para a celebração eucarística, chega atrasado, correndo, vai conseguir digerir o evangelho daquele dia? Viu? Como é que alguém que fica tanto tempo preparando o matrimônio, chega no dia do casamento, a coisa menos importante é a celebração, tanto que não se incomoda de chegar atrasado e não tem problema de passar a noite na festa, até o dia amanhecer. Quer dizer, para chegar no casamento, depois de tantos meses se preparando, chega atrasado, coloca todo mundo esperando. Eu sempre achei isso falta de educação, desrespeito e banalização do sacramento. Eu acho banalização do sacramento alguém, 5 minutos antes de começar a missa, quer se confessar. Quer dizer, como se o sacramento da confissão fosse isso, um tapinha nas costas e pronto. Essa banalização faz com que a gente às vezes seja igual fariseu. Eu tenho que cumprir as normas e regras do sábado. Ninguém está preocupado com a fome, ninguém está preocupado com a violência, ninguém está preocupado com as pessoas doentes, a gente está preocupado com a cruz no altar, a gente está preocupado com a casula do padre, a gente está preocupado com os rituais de entrada de procissão, de inclinação, de gesto, a gente não está preocupado com a palavra de Deus, a gente não está preocupado com a realidade que nós vivemos. Por isso a minha prece hoje é que a gente tome consciência de que Jesus está olhando para os seus discípulos, está sendo questionado porque eles estão saciando a sua fome. E os fariseus estão preocupados com os rituais do sábado, com a prática do sábado. E Jesus está querendo dizer que a vida humana é mais importante do que tudo isso. Me recordo bem, uma vez, um senhor que veio confessar, e porque não pôde ir na missa domingo, e o filho era padre, e esse senhor, meu filho disse que eu cometi um pecado mortal, eu preciso me confessar, porque eu não pude ir na missa domingo. E eu perguntei àquele senhor, mas qual motivo o senhor não foi na missa domingo? É que minha esposa sofreu um infarto, eu tive que levá-la no hospital. Eu quase perguntei, por que você não deixou sua esposa morrer no infarto e não veio na missa, que é mais importante? Quer dizer, um filho que dá uma orientação para o pai e dizer para o pai que o pai cometeu um pecado porque não foi na missa, e esse filho é padre, é membro da igreja, e o pai não foi na missa porque estava salvando a própria esposa, a mãe dessa figura que é padre, você começa a perceber a banalidade, o desrespeito, a falta de critérios, a falta de consciência, o radicalismo, a selvageria de uma religião ritualista que não se preocupa com a vida. Quer dizer, eu perguntei, mas o senhor acha que o senhor não celebrou uma missa salvando a esposa
veio do coração. O senhor acha que o senhor não foi um bom samaritano? Eu quero dizer, a vida da sua esposa não é importante, importante era ir na missa, e Deus não vai conseguir entender isso, que o senhor não foi na missa domingo, porque o senhor estava cuidando da sua esposa que estava infartada. Essas coisas absurdas vai mostrando o que Jesus está querendo dizer. Afinal, a missa, eu fui feito para a missa, a missa foi feita para mim. E é nesse contexto que a gente vai descobrindo que é nessa comunhão e ao mesmo tempo diante da sabedoria de Jesus que a gente vai descobrindo. A missa é uma doação, Deus me dá a missa para que ela me alimente. Então é um presente que Deus dá a mim, e eu não sou escravo dela, mas ela é um alimento que me complementa. E quando eu me torno escravo do sábado, eu estrago tudo, porque eu esqueço daquilo que é o mais importante, que é a vida humana. Então que Deus nos perdoe quando a gente for muito mais fariseus do que necessariamente preocupados com aquilo que Jesus estava preocupado. No contexto atual, Jesus está preocupado com o quê? Com a fome dos seus discípulos. Um abraço e até mais.